Fala com o Rodrigo. Você não desiste do Rex Esperno nenhum. Posso te mandar vocês editados. Então tá, pessoal, boa noite. Vamos dar início então a mais uma terça urológica, né, com o tema de oncologia. Então hoje a gente está naquela sequência dos módulos de câncer de próstata, né? E hoje, patrocinado pelo pessoal das telas, e que hoje vai ser sobre tumor de próstata localizado. Então para isso a gente convidou o Dr. Marcos Tubia Machado, né, que é de São Paulo, que vai falar sobre dois assuntos com a gente, são assuntos assim, bem atuais, assim, pelo menos em termos de Brasil e mundo. E depois a gente vai ter o Dr. Rui Teófilo, que vai falar sobre terapia focal, que é uma coisa que vem agora com um pouco mais de força também. Enfim, mas já para começar, convidar o Dr. Marcos Tubia, que teve a gentileza de vir aqui para o Rio, só para falar isso aí com a gente. Obrigado. É isso, obrigado, mano. Bom, primeiro agradecer ao Juan, a SBU, aqui tá vendo? A SBU, gentil convite de poder estar aqui hoje e falar esses dois assuntos para vocês. Primeiro, o Juan me pediu para falar sobre vigilância, realidade no Brasil, e eu vou decepcionar um pouco e dizer que não tem muita literatura no Brasil. Eu até tentei falar com o Marcelo Wrocławski, que está conduzindo um estudo epidemiológico, mas ele não me mandou os dados. Então eu vou te falar o que tem de literatura e um pouquinho do que tem no Brasil de publicação. Né? O que a gente está vendo hoje é exatamente o que vocês estão vendo aqui nesse desenho. A gente vai diagnosticando tumores renais, tumores de próstata cada vez menores, né, com volume tumoral menor e muitas vezes com agressividade biológica baixa. Então esse é um fenômeno que passou a acontecer. Outra coisa que a gente faz hoje de rotina para tumor localizado de próstata é dividir ele em grupos, utilizando a análise conjugada de estágio clínico Gleason e PSA em grupos de risco. Baixo risco, médio risco e alto risco. Tá? Quando a gente vê estatística, a gente sabe que aproximadamente 50% dos cânceres que a gente encontra, atende no consultório, isso tem variação de local para local, mas em média quase 50% dos casos são tumores de baixo risco. Ou seja, aqueles que têm PSA menor do que 10, um estágio clínico T2 ou menos e o Gleason 6 ou menos. Então esse é o cenário que a gente tem, doença de baixo risco. Quer dizer, um índice muito alto de indivíduos com doença de risco baixo. Né? Além disso, a gente acaba diagnosticando tumores que são considerados clinicamente significantes, ou seja, aqueles com volume tumoral menor que meio centímetro, passou de 1% para 10% em peças de prostatectomia radical. Então, quer dizer, muito provavelmente a gente está tratando pacientes que não têm necessidade de ser tratados. Né? E a preocupação hoje é a gente realmente tratar aqueles indivíduos com doença agressiva e aqueles indivíduos com doença pouco agressiva, a gente fazer eventualmente um acompanhamento e uma intervenção no momento correto. Então isso é chamado de vigilância ativa, que é exatamente o que nós vamos falar. Né? É uma das opções, né? Vem crescendo como opção de tratamento. Né? E lembrar que vigilância ativa é diferente de watchful waiting. O watchful waiting é um indivíduo já com idade mais avançada, com comorbidades, que você não vai fazer intervenção radical nele no caso de progressão. Tá? Então, o que a gente propõe é um tratamento curativo, é o retardo do tratamento curativo do paciente ou, eventualmente, mantê-lo no sistema de vigilância caso ele não haja progressão da doença. Tá? Então, esse é diferente. Então, isso a gente já falou. Né? Critérios de indicação, vocês vão ver, a maior parte da literatura aceita que você indique para pacientes de baixo risco e de risco muito baixo. Tá? Mais ou menos fazendo um resumo, o que seria? PSA menor do que 10, pelo menos 2 fragmentos com menos de 50% do fragmento positivo, com uma densidade de PSA menor que 0,15. Isso é uma coisa genérica que a maioria dos protocolos aceita. Existem exceções, principalmente o Memorial e o grupo do Canadá, o CLOTS, incluem indivíduos com Gleason 7, por exemplo. Hoje já retiraram, deixaram pelo menos o ISUP2, o 3+4, que é o indivíduo que tem um comportamento biológico melhor. Tá? Então existem exceções de indicação, mas em geral, indivíduos de baixo risco e muito baixo risco são os melhores candidatos para fazer esse tipo de tratamento. Né?
Isso já são dados mais recentes, né, mais atualizados, mostrando que o risco de desfecho desfavorável para o Gleason 7 é bem mais alto, né, praticamente um hazard ratio de 5, né, comparado a indivíduos com Gleason 6 ou menos, e uma maior incidência de metástases a longo prazo nos protocolos de vigilância, isso também com hazard ratio de 4. Então, praticamente, tomar muito cuidado com indivíduos de Gleason 7 se você vai incluir no protocolo de vigilância. Tá? Quando a gente vai pegar os guidelines, a gente vê que tanto para risco baixo quanto para risco muito baixo risco, os guidelines têm nível de evidência alto, A e B, A para muito baixo e B para baixo risco, que os clínicos indiquem esse tipo de tratamento para esse tipo de doença. Então a coisa modificou no tempo, de uma coisa que a gente podia oferecer para o paciente, com uma coisa que deve ser recomendada, altamente discutida, um paciente recomendada. Tá? Então, entrando como um papel importante aí para a gente. Tá? Então, cada vez menos nós vamos operar esse tipo de paciente, ou irradiar, cada vez mais a gente vai seguir esses e vai operar os indivíduos de risco alto. Então, essa é a tendência atual hoje da literatura, do conhecimento que a gente tem. Né? Aqui uma palavrinha, era uma dúvida que a literatura tinha também, se poderia incluir indivíduos com menos de 60 anos. Quando a gente pega o Pivot Study, que é um dos principais, você só tem 10% dos indivíduos no Pivot Study com menos de 60 anos. Então será que, poxa, com pouco paciente a gente poderia? Então já foi feita análise conjugada, essa análise da Califórnia, tem outras análises, mostrando que você tem um risco um pouco mais alto de progressão no indivíduo com menos de 50 anos, lógico, ele vai ver muito mais tempo. Então você tem mais tempo que ele possa ter progressão e sair do protocolo. Mas a sobrevida em geral não tem mudado. Então assim, não é uma contraindicação. Minha opinião pessoal, não acho uma boa opção. Eu acho que a gente ainda não está no momento, depois a gente vai discutir outras questões, tanto da indicação quanto na retirada do indivíduo do protocolo, no tratamento radical. Eu acho que a gente não está muito preparado para tratar esse tipo de doente. Essa é a opinião pessoal. Não é contraindicado fazer para indivíduos jovens, tá certo? Então essa é o que a literatura fala. Né? Então aqui para mostrar para vocês aí já é a questão do papel da ressonância e da biópsia confirmatória. Você não deve incluir um indivíduo desse sem fazer uma rebiópsia, né? E quando esse indivíduo tem na sua primeira ressonância um PIRADS 4 ou 5, ele tem uma chance muito maior na biópsia confirmatória de vir um tumor significativo e ser retirado do protocolo. Então, opinião pessoal também, não faz parte dos protocolos, dos critérios de protocolo, a indicação da ressonância, previamente a indicação dele no protocolo de vigilância, mas eu acho que hoje é praticamente obrigatório. Então, eu acho que, assim, como eu faço para fazer diagnóstico, a ressonância de rotina, o indivíduo tem o PSA ou o toque alterado, eu faço a ressonância para fazer a biópsia, para incluir na vigilância muito mais. Porque realmente, se ele tem um PIRADS alto, a chance dele na evolução ter uma biópsia com progressão ou na confirmatória sair do protocolo é muito mais alto. Então, assim, na minha opinião, ressonância para segmento não tem um papel definido ainda, mas a primeira ressonância antes de indicar o protocolo de vigilância é praticamente obrigatória nos dias de hoje, na minha prática. Tá? Então, aqui é para mostrar isso, né? Se o indivíduo tem um PIRADS 3 ou menos, com uma densidade menor que 0,15, provavelmente ele não sai do protocolo de vigilância, ele tem realmente uma doença menos agressiva, e a gente sabe que a ressonância tem um valor preditivo alto para detectar Gleason 7 ou mais. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente já sabia, que vários centros têm demonstrado também. Uma palavrinha sobre os marcadores moleculares, esse é um dos trabalhos, né, que mostra na prática o seguinte, tanto esse quanto o Oncotype, que é o próximo slide, eles dão eles praticamente, se você fosse considerar o valor de alto nesses ensaios, você tem 10% dos pacientes que você incluiria na vigilância que você retiraria. Na minha opinião, eu acho interessante, eles ainda não estão definidos qual é o melhor protocolo, qual é o melhor ensaio molecular que deva ser realizado, mas eu acho que você tem à mão algum ensaio molecular deveria ser feito sim, para trazer uma segurança para o paciente. Olha, a tua doença não é tão agressiva do ponto de vista molecular, então a vigilância é uma boa opção para você. Eu acho que isso agrega a primeira ressonância
e a biópsia confirmatória. Então, cada vez a gente vai melhorando nossos protocolos de vigilância. Eles começaram muito precários, né, e agora eles estão tendendo a melhorar para a gente um dia não ter esse tipo de paciente. Quer dizer, quando você tem um decipher alto nessa sequência de vigilância, quando o indivíduo foi operado, olha o que tinha: extensão extraprostática, vesícula seminal positiva e margem positiva. Então, quer dizer, será que nesse cenário a gente vai ter a cura do paciente? Ou será que a gente postergou tratar um paciente com uma doença grave? Então, assim, lógico que tem uma certa quantidade de pacientes que vão curar aqui, mas a gente sabe, por exemplo, que vesícula seminal é extremamente preditor de doença sistêmica. E isso pode ter sido um atestado de morte para um paciente que poderia ter sido curado, operado antes. A mesma coisa com o Oncotype, né? Quando você utiliza Oncotype, você veja, você tem uma certa, quando você não utiliza, é isso aqui que tem. Quando você utiliza, alguns indivíduos de muito baixo risco passam a ser de baixo risco, alguns indivíduos de baixo risco passam a ser de risco intermediário. Então, quer dizer, você tem um pouco de migração, e isso pode fazer com que você retire o paciente. Em média, na literatura, 10, 15% dos pacientes poderiam ser retirados do protocolo de vigilância com esse tipo de cenário, né? Uma outra coisa importante é a questão do crescimento dos tumores. A gente sabe que o crescimento é pouco previsível, né? A gente tem séries de prostatectomia radical, a gente sabe que 15% daqueles tumores de muito baixo risco tem fatores patológicos adversos. E quando você fala de risco intermediário, que é o que a série de Toronto mostra, isso pode chegar a 40%. Tá? Então, a gente não sabe ainda muito bem, a gente não tem um controle exato daquele paciente quando vai para a intervenção, se realmente ele não tinha uma doença mais agressiva. Isso mostra que a nossa biópsia, a nossa avaliação clínica prévia ainda é falha na vigilância. E quando que a gente faz a intervenção? Ou quando o paciente não quer mais participar do protocolo, ou quando a cinética do PSA é mais acelerada e isso está caindo um pouco por terra, porque algumas séries, né, principalmente a de John Hopkins, mostra que não é um fator preditivo. O tempo de duplicação menor do que 3 anos, que foi o que foi utilizado nos protocolos iniciais, e o segmento com a biópsia prostática quando tem a progressão, quando passa a ter o Gleason 7 ou quando aumenta muito o número de fragmentos. Então esses são os gatilhos de intervenção, né? Do ponto de vista psicológico, né, depende muito do perfil do paciente e do grau de ansiedade para aceitar o tratamento. Né, a gente sabe que latinos, aqui pelo menos na experiência que a gente tem na faculdade de medicina, eles não aceitam muito bem esse tipo de tratamento, tá? Sem conversar muito para que possam aceitar esse tipo de tratamento. A não ser que tenham comorbidades, né? Você precisa explicar que precisa fazer biópsias repetidas e que essas biópsias também têm alguma morbidade, né? Hoje em dia a gente tem Escherichia coli resistente, né, com chance de sepse, de prostatite, aí, que aumentou de 0,5% para 1,5%. Então, são coisas que a gente tem que pensar quando faz rebiópsia em pacientes. Ainda mais rebiópsias estendidas, que é o que a gente tem feito. E o índice de intervenção por esse tipo de problema ocorre de 5% a 20% na literatura. Então, isso aqui o paciente já tem que estar ciente antes de entrar no protocolo. A cinética, como eu falei para vocês, vem caindo um pouco o valor da cinética por alguns trabalhos que são reportados, principalmente o trabalho da Hopkins, né? Esse aqui é um outro trabalho que tentou encontrar os fatores preditivos de progressão da biópsia, ou seja, aqueles que vão fazer o indivíduo ter uma biópsia mais avançada e que vão sair do protocolo, ou seja, um valor de PSA, um aumento de uma biópsia para o outro, a porcentagem de cores positivos maior do que 10%, e ele ter ou não uma biópsia negativa prévia, né? Então isso aqui são fatores que estão associados ao risco maior do indivíduo ter uma nova biópsia positiva e que vai eventualmente sair do protocolo, né? Isso aqui é uma coisa curiosa também, que tem na internet, a gente consegue a partir da idade, dos dados da biópsia do PSA, porcentagem de cores e biópsias prévias negativas, calcular a chance do indivíduo ter uma progressão. E aí saber se ele faz uma rebiópsia com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos ou com 5 anos. Tá? Então, indivíduos de baixo risco, você pode repetir uma rebiópsia muito tempo depois da primeira biópsia. Sendo que os primeiros protocolos mandavam a gente repetir biópsias praticamente anualmente, né? Mas quais são os resultados? Apesar de tudo isso, de ser um tratamento extremamente empírico, né,
a gente tem esses dados, né? O aumento no estadiamento e na graduação do tratamento ocorre em mais ou menos 1/3 dos pacientes, né? E, além disso, o risco de recorrência da doença não é tão desprezível, né? Você pode ter aí 50% dos pacientes, por exemplo, na série de Toronto, que incluiu indivíduos com Gleason 7, que são tratados tardiamente por recidiva bioquímica. Então, isso era uma coisa que preocupava muito no começo. Mas quando a gente vai ver dados de sobrevida câncer específica para vários protocolos, a gente tem mais do que 95%. Aqui na série do Clotes, 97% de sobrevida câncer específica. Na série europeia, você tem praticamente 100% de doença específica, uma sobrevida global de 77%, isso morte por outras causas, né? Aqui praticamente 100% também, na série de muito baixo risco da Hopkins, né? Obviamente que esses indivíduos, você tem aí uma chance de 30% dos indivíduos terem uma intervenção radical por até 5 anos e 50% a 60% em 10 anos. Então esses são os dados. Então praticamente metade dos indivíduos que a gente trata em 10 anos estão em protocolos de vigilância e metade foram tratados de maneira retardada com esse nível de sobrevida. Então é muito difícil, né? Aqui os dados do estudo Pivot, que incluiu até doentes um pouco mais avançados, né? E que mostrou que para baixo risco praticamente não teve uma diferença significativa, né? Diferente para indivíduos de alto risco que foram incluídos. Então quer dizer, você não tem uma diferença significativa de sobrevida mesmo em estudo randomizado e controlado, né? A chance de progressão de baixo risco é muito baixa, 6%, do alto risco chega a 10% a 20%. Então quer dizer, esse aqui é um cenário realmente de uma doença pouco agressiva e que pode ser tratado com esse tipo de tratamento. Aqui é uma tabela um pouco mais recente, aí mostrando 15 anos de acompanhamento, aquilo era para 10 anos de acompanhamento, 94%, 99%, 100%, 99%. Quer dizer, é extremamente eficiente esse tratamento de vigilância, né? Aqui para mostrar, fiquei de mostrar alguma coisa de Brasil, o que a gente encontrou de literatura, né? Foi esse trabalho comparando criobraquiterapia e a própria vigilância ativa, fazendo uma análise de fatores do paciente, né? E encontrou que mesmo aqueles pacientes, isso é um estudo brasileiro, que mostrou que aqueles pacientes que mesmo com aconselhamento eles ficavam muito ansiosos e tinham um score psicológico, domínio psicológico muito mais alto que os outros pacientes, né? Esse é um trabalho da Unicamp, foi a tese de mestrado do Dr. Michael Siqueira. E aqui um outro trabalho da Unicamp, também do Dr. Leonardo Reis, que é o indivíduo que acho que mais trabalha com isso, pelo menos publica isso no Brasil, que é um conceito novo que eu queria trazer para vocês, que é a supervigilância ativa. O que ele chama de supervigilância ativa? Você faz a vigilância ativa, em algum momento aplica um tratamento focal ou direcionado para o tumor com baixa morbidade que você possa vigiar o paciente por mais tempo. Aqui num conceito de retardo da evolução da doença. Então isso é que ele chama de supervigilância ativa, não sei se é um termo dado por ele ou se foi por outro autor, mas ele desenvolve isso no trabalho mostrando que o índice de morbidade desses tratamentos é muito baixo. Ele fala muito da terapia fotodinâmica para a próstata, que num estudo já randomizado e controlado mostrou que as rebiópsias eliminam tumor de Gleason alto. Então quer dizer, é isso que provavelmente a gente vai buscar no futuro, algum fator, algum tipo de tratamento que nos reduza a doença agressiva, que mantenha o paciente com uma doença pouco agressiva, que a gente possa manter a vigilância. Então eu acho que o futuro está por aqui. A vigilância está estabelecida, doentes de baixo risco e muito baixo risco, a gente deve oferecer para os pacientes, tá? Idade é uma questão que deve ser pensada caso a caso, se vale a pena, se ele vai ver muitos anos. Eu acho que não vale a pena, é melhor tratar o paciente, né? A seleção com a ressonância é útil, na monitorização não tão útil, fatores moleculares ainda estão para ser definidos no futuro e claramente a sobrevida é muito boa e a morbidade é muito mais baixa do que os tratamentos que a gente está oferecendo para curar os nossos pacientes. Então a primeira apresentação seria isso,
Eu não sei se para perguntas, se a gente segue para uma segunda apresentação e depois comenta. Vamos seguir, a gente faz perguntas ao final. Tá bom. Então vamos passar para a segunda apresentação. A segunda apresentação é uma apresentação de cirurgia, né? Que a gente vai falar sobre a técnica Retius Sparing, que é um dos tipos de acesso que a gente pode fazer para prostatectomia robótica. O PowerPoint é o de baixo. Isso. Então, assim, para quem não está familiarizado, pode começar lá o primeiro. Tá. A gente vai falar da nossa experiência. A gente iniciou isso em 2016 e eu vou contar um pouquinho para vocês da história da nossa experiência. Né? É uma experiência de 3 cirurgiões. O Igor foi meu fellow e o Hamilton é um grande amigo. Nós trabalhamos juntos com a robótica, também desenvolvendo a robótica. E aí, quando tem caso de Retius Sparing, normalmente a gente opera juntos. Então, é uma experiência de 3 cirurgiões, uma experiência de um cirurgião único. Né? Então, só para lembrar, né, esse tipo de cirurgia é uma cirurgia que faz o tratamento radical da mesma maneira e que tem sido descrita a partir de 2012 pelo grupo italiano de Milão. Né? O chefe é o Bossiardi, mas quem faz os artigos é o Galfano. Né? O acesso você faz direto pelo fundo de saco de Douglas, eu vou mostrar nos filmes para vocês. E por ali você faz toda a prostatectomia, como se fosse uma prostatectomia perineal por dentro do abdômen. As desvantagens da perineal praticamente desaparecem, você tem um espaço de trabalho melhor, você consegue fazer a linfadenectomia, que hoje em dia a gente tem pacientes com doença mais avançada e precisam. Então é um acesso extremamente interessante. Tá? Vocês vão ver pela questão anatômica toda, eu vou mostrar para vocês, mas os resultados de continência dessas séries preliminares, são 2 séries, né? A do grupo italiano e a do grupo da Coreia, são muito altos e mesmo na minha experiência não possíveis de ser feito com nenhum outro tipo de técnica, nem por aberta laparoscópica. Os resultados que ele encontra de continência são muito melhores, pelo menos reportados aqui. Então foi isso que chamou a atenção. Poxa, vamos tentar desenvolver uma cirurgia. Vocês vão ver que é um pouco complicado de entender a cirurgia, mas tentar desenvolver uma cirurgia que tenha benefício para o paciente. Né? E a questão sexual aí vai depender de vários fatores, da idade do paciente, da preservação de nervos, da doença, né? E não somente da técnica. Mas quando você preserva e faz uma cirurgia intrafacial, realmente a recuperação de continência também é rápida. Né? E aí a gente iniciou essa experiência no Brasil. Né? Você usa praticamente o mesmo sistema robótico que é utilizado na cirurgia normal, com 6 portais, a mesma conformação que é feita, um pouco mais mediais esses portais, né? E utiliza o mesmo material que se utilizaria para uma cirurgia robótica normal. Então aqui a gente tem, né, a óptica, os braços de trabalho e o braço de assistência robótica, o braço estático, né, o quarto braço robótico. E o assistente fica em 2 posições aqui. Então vocês veem, é um pouco mais medial, é um pouco mais medianizado, porque a incisão vai ser aqui no meio. Tá? Qual a vantagem? Né? Quando você entra por trás e tem um caso favorável, você consegue entrar num plano entre a próstata e o envoltório facial. Então todas essas estruturas que estão por fora são mantidas. Né? O plexo venoso, as artérias acessórias, você praticamente não vê isso. O arco pulmovesical é preservado. Né? A banda, se você for rente aqui à vesícula seminal e a borda prostática, você consegue fazer uma preservação anterógrada da banda. Então, quer dizer, todas essas estruturas são importantes, tanto na potência quanto na continência urinária, são preservadas. Né? O plexo você não liga, né, se você entra num plano abaixo, né, o suporte pulmovesical, tudo isso é preservado. As artérias pudentes acessórias às vezes têm função na ereção. Também você nem vê essas artérias, você está por um plano abaixo dessas artérias. E a banda depende do caso. Eu vou mostrar para vocês 2 filmes, um de baixo risco e depois o que a gente passou a fazer, também estimulado pela escola italiana, uma cirurgia mais ampliada, extrafacial, com ressecção de banda, com ligadura de plexo, quer dizer, aí uma outra tipo de cirurgia. E por quê?
porque eles dizem que no alto risco, mesmo com esse tipo de acesso, você consegue um índice de continência muito mais alto do que nos outros acessos. Ainda mais alto comparando com o outro acesso para alto risco. Interessante isso. Talvez por causa do posicionamento da bexiga. Isso a longo prazo fica muito parecido, mas a continência precoce, né, até 6 meses, realmente é muito melhor. Isso eu vou mostrar para vocês no filme. Então a gente começa fazendo uma incisão e o acesso que a gente fazia nas primeiras prostatectomias radicais por vídeo, um acesso por trás que chamava acesso Montsouris, né, fazendo o acesso das vesículas seminais, dissecando a face prostática, abaixando ela do reto, entrando no plano inter ou intrafacial neste momento aqui. Tá? Depois disso, aqui está mostrando a abertura. O truque aqui na abertura é uma linha entre o arco púbico e o fundo de saco. Você tem uma linha bem no meio dela que você abre. Isso está mais ou menos a 3 centímetros acima da borda terminal do fundo de saco. Então é aqui que a gente faz essa incisão. No vídeo depois vai aparecer. Faz então a dissecção dos vasos deferentes da vesícula seminal, tentando não usar energia na ponta da vesícula seminal, porque a gente sabe que a banda passa na extremidade das vesículas seminais, então com pouca energia. Passa os pontos de suspensão para suspender o peritônio, e aí a gente faz a dissecção do espaço retroprostático. Né? Então aqui vocês estão vendo a dissecção, a visão que a gente tem, as pinças têm uma angulação mais aguda, mais de ângulo reto, né? Mas a gente tem uma boa visualização desse espaço também, deixando uma das faces de endomelia para baixo e outra para cima. Você entra num plano praticamente que não tem gordura, que é praticamente avascular, tem pequenas perfurantes, você pode cauterizar e cortar, e consegue fazer uma boa dissecção disso, inclusive para as bordas laterais. Em alguns casos a gente precisa usar a ótica de 30 de baixo para cima, e aí a gente consegue fazer a dissecção toda da banda de baixo para cima. No filme vai dar para ver um pouco melhor isso. Depois desse momento a gente faz a ligadura dos pedículos prostáticos com clipes normalmente, e no alto risco a gente pode usar stapler ou alguma energia, mas no baixo risco normalmente a térmica, e faz uma dissecção intrafacial de todo o envoltório, inclusive anterior. No final, né, aqui a ligadura está sendo feita ali, é um pouco difícil de ver na foto, mas no filme dá para ver um pouco melhor. Por final, a gente vai fazer a dissecção do colo vesical e, por último, do ápice da próstata. E no final de tudo isso, depois de feita a prostatectomia, vocês vão ver que o aspecto que a gente tem, a bexiga está para cima e a próstata está para baixo. A gente faz uma anastomose invertida, a parede anterior primeiro e a parede posterior depois, né? E no final de tudo isso, a gente ainda pode dar um ponto de roco, juntando a face posterior para ter um pouco mais de firmeza nessa anastomose. Né? Então, normalmente, é curioso como a gente consegue ter uma preservação de colo muito boa nesse acesso, melhor do que quando a gente faz pela frente, mesmo quando a gente tem lobo médio. A gente vai acavalgando o lobo médio e consegue realmente ficar com o colo muito pequeno, se isso não for um problema oncológico, se a gente tiver condição de preservar. Né? A gente vê muito bem, o colo normalmente fica pequeno, a próstata está para baixo, a bexiga está para cima. Passávamos pontos de reparo no colo, hoje a gente praticamente não passa mais esses pontos, né? Porque a gente normalmente já sabe onde está o colo, e aí por final faz uma anastomose, que é um Van-Beethoven invertido. Tá? Então aqui é mais ou menos o aspecto que a gente tem, a bexiga está para cima e a uretra para baixo. Diferente, né? Seria o contrário se fosse o normal, a bexiga estaria aqui, a uretra aqui. Então a gente tem essa visão, então a gente faz a parede anterior primeiro, passa a sonda e faz a parede posterior, que está de frente para a gente, no segundo momento, como vocês vão ver aqui. Então é mais ou menos isso daqui é o que a gente tem. Ó. A gente junta a parede anterior e por final a gente junta a parede posterior. Tá? Então esse foi o nosso primeiro trabalho, a primeira descrição técnica. Eu vou deixar para passar o filme no final, porque não foi inserido aqui, ele está um pouco pesado, eu passo ele no final para vocês. Falar um pouquinho dos resultados. Né? Aqui a gente fez uma comparação de 50 casos convencionais que a gente fazia com preservação de arco pulmovesical, comparado ao Hertzius,
E o que a gente acaba encontrando aqui é uma continência precoce. Veja, quando retira a sonda, continência eu estou considerando o indivíduo com um forro de proteção pelo menos, tá? Que tem aquela pequena perda quando faz algum esforço. 90% na retirada da sonda comparado a 30%, com um mês isso sobe um pouquinho, aqui melhora, com 3 meses melhora mais, com 6 meses já está praticamente igual. E daqui para frente se mantém, já praticamente chega a ficar muito parecido, já sem diferença. Tá? Então o que a gente tem é isso, né? Uma recuperação de continência muito precoce. Do ponto de vista de potência e de margens, que era uma dúvida, na nossa experiência não houve diferença significativa, a gente tinha um tempo de acompanhamento pequeno aqui, 12 meses nessa série. Né? Passamos a fazer a cirurgia para alto risco, é uma cirurgia já em planos diferentes, mas totalmente factível também de ser feita, vou mostrar também. Né? Aqui é a nossa experiência recente, que não mudou muito daqueles 50 casos. Né? Interessante ressaltar a questão de margens para PT2 5%, PT3 30%, né? E a grande maioria dos pacientes aí continentes, né, depois de um mês. A gente tem praticamente o mesmo resultado depois de um mês e depois de um ano praticamente igual. Tá? E 1/3 dos pacientes com potência prévia, com preservação de nervos, já com potência em 30 dias depois da cirurgia, que também a gente raramente vê com outro tipo de técnica. A gente acha que aquela preservação das veias na frente, que talvez a preservação das acessórias tenha algum papel, a gente está estudando isso ainda. Aqui a gente foi atrás da questão oncológica, porque o que acontece? As séries não são muito grandes. Para você ter resultado oncológico, você precisa ter resultado a longo prazo, precisa aumentar o N. Então a gente fez essa meta-análise, conduziu a meta-análise, e a meta-análise mostrou que não tem. O índice de complicações é praticamente o mesmo, não mudou de técnica para técnica. A continência precoce realmente melhor em todas as séries, isso se conjugou nesse gráfico. E a parte oncológica realmente não teve diferença, tá? Que era uma coisa importante para a gente, né? O primeiro trabalho randomizado e controlado do grupo do Manimeno mostrou que tinha uma diferença numérica, não estatística, mas como o N era pequeno, houve a hipótese que se aumentasse o N talvez pudesse ter problema de margem. E era também a curva de aprendizado do cirurgião para essa técnica. Então, na verdade, já mais substanciada, quando você tem uma série maior de casos aí, você vê que não tem uma diferença oncológica significativa nesse tipo de acesso. Tem outras publicações interessantes, né? Por exemplo, foi feito um estudo com ressonância que mostrou que a posição do colo vesical logo depois da cirurgia fica muito mais retrocúbico nesse tipo de acesso do que em outros acessos. Então, e que depois, com o tempo, o colo realmente fica retropúbico por fibrose, por uma série de questões. Então eu julgo que esse seja um dos fatores importantes de incontinência precoce. Além do comprimento uretral, além do colo vesical preservado, além do arco vesical preservado, né, esse seja um fator importante. Outras coisas importantes, né, se você tem um espaço de Retzius operado, por exemplo, por algum motivo, e quiser evitar de mexer nesse espaço de Retzius, essa técnica é muito boa. Tem um outro trabalho também que faz muito sentido para mim. Quando a gente faz prostatectomia radical, a gente derruba todo aquele peritônio, né, que está segurando a bexiga, que está segurando parte da parede abdominal anterior. Como esse acesso mexe só lá embaixo, não mexe com a parede abdominal anterior. Então, realmente, o índice de hérnia inguinal, que classicamente está associado ao acesso para a prostatectomia, seja aberta, laparoscópica ou robótica, tem meta-análise disso já, realmente é muito menor com esse tipo de acesso. Então essa é uma outra coisa que ganha tempo, espaço. E uma outra coisa que mostraram, como o espaço é muito pequenininho onde se trabalha, é uma técnica interessante para fazer com single port, que é uma coisa que está aparecendo agora. Na última AUA já tinha para a gente manipular a single port. Então parece que esse tipo de cirurgia, um espaço menor, mas talvez tenha um bom apego, não precisa afastar muita coisa. Você põe afastamentos estáticos, isso é interessante de fazer com single port. Me chamou a atenção esse artigo. Então assim, só para concluir, antes de depois mostrar os vídeos, é uma técnica que é factível, vocês vão olhar e falar, é difícil fazer, não é tão difícil. Eu comecei sozinho, vendo filme umas 30 vezes e resolvi que ia fazer daquela maneira.
como eu tinha muita experiência com a dissecção da vesícula seminal posterior, já foi metade da cirurgia que eu já tinha experiência. A outra metade eu tive que aprender e tive bom proctor me ajudando também e a gente conseguiu fazer as cirurgias. Tá? Promove, sem dúvida, isso aqui é a maior chamariz da cirurgia, uma taxa de continência precoce muito alta, não tem diferença de margem, tanto para PT2 quanto para PT3, né? Mas precisa de outros estudos para demonstrar potencial na função sexual. Tá? A gente não tem essa demonstração. Né? E, lógico, mais experiência necessária em doença de alto risco, são séries pequenas ainda. O Galfano até mandou e-mail para todo mundo que está fazendo essa técnica, para ver se a gente junta a experiência internacional para melhorar isso. Né? Hoje em dia, praticamente 1/3 dos pacientes que a gente opera tem doença de risco alto. Então, pelo menos 30%, 50% dos casos, então ele está tentando juntar isso daí. Vamos passar os filmes? Eu acho que é interessante mostrar. Precisa sair e entrar lá naquele outro. Esse mesmo, esse primeiro. Vou poder aumentar a tela ali. Pode começar. Tenta o outro arquivo então. Na verdade eu tenho um outro filme também. Volta lá, fecha esse. Tem que entrar por. Clica em cima. Clica em cima com o botão direito e vê se tem outra. Para ler? Tem outro aplicativo. Está respondendo. Esse filme não costuma dar muito problema de passar, não. Fecha e abre de novo. Ele não está respondendo. Fecha o programa. Direto. Isso aí não vai dar. Eu acho que isso aí não vai dar. Tá. Tentar o outro? O outro é o de alto risco, mas aí depois eu tento tirar num pendrive e mostro para vocês. Tento mostrar para vocês no. Quer tentar alguma coisa? Você tem aquele pendrive? Deixa eu ver se eu puxo aqui. Não sei se foi esse que usou no Defu. Ela não tem isso, é isso que ela está usando. Deve ser. Acho que é esse que está. Era esse Esse aqui mesmo. não vai abrir. Vamos fechar e vamos tentar outro. Esse DVD não. Não vai dar. Não vai conseguir não. Está tentando botar no outro. É pior. Pode tentar, mas eu acho que se fosse. Quando é pesadão assim, é difícil de entrar dentro. Tenta rodar direto. É, puxando assim.
né? Não, foi. Tá, esse foi. Pode aumentar. Ó. Aqui vai passar as mesmas coisas. Deixa eu ver se eu consigo no mouse já acelerar. O problema é o som, né? Ele não tem som mais. Não tem problema. Né? Eu explico outra vez, não tem problema. Né? Um acesso inicial por trás, a gente vai preservar aquelas estruturas como eu mostrei para vocês. Né? Acessória, tubo vesical, plexo. Questão da continência, né? Uma cirurgia que preserva a continência. E aí a gente vai mostrar os tempos, passo a passo, todos eles no filme. Tá? Então, um paciente de 60 anos com uma doença de baixo risco, né? Os acessos também mostrei para vocês, o primeiro 3 centímetros acima do umbigo, os outros 2 em triangulação. Então, a primeira incisão no espaço de Hess, mais ou menos uns 7, 8 centímetros de incisão. E esse é o aspecto que vocês estão vendo, a vesícula seminal para cima, né? Ducto deferente, a gente vai na extremidade do ducto deferente, na extremidade da vesícula seminal, onde você vê a ponta da vesícula seminal, liga os vasinhos da vesícula seminal e liga o canal deferente. Depois disso, a gente passa, depois de fazer isso dos dois lados, a gente passa esses pontos de reparo na parede abdominal anterior, mais ou menos uns 2 centímetros acima do pubis, e passa nos 2 lados do peritônio, bem na altura onde estão as vesículas seminais. Tá? Isso aí vai fazer com que esse peritônio abra o espaço posterior, né? E a partir levantando as vesículas seminais para cima, a gente tem exatamente esse acesso. Vocês estão vendo, não se vê a gordura, né? Você está com uma das faces de adenovilia para baixo e a outra para cima, então você está num plano aqui praticamente interfacial ou intrafacial, se você quiser, você vai um pouco mais perto da próstata. Né? A dissecção da banda se faz intrafacial bem próximo da próstata, né? Colocando clipes, né? Fazendo uma dissecção romba, você vê o brilho da próstata, tá vendo? A hora que você vê o brilho da próstata é ali que você vai colocar o clipe. Depois de fazer isso, vejam os clipes laterais, entre os 2 lados, o quarto braço robótico está puxando a próstata para baixo e a gente faz a dissecção do colo. A gente vê bem as fibras longitudinais do colo. A gente vai pelos 2 lados da próstata, veja a dissecção romba. Eu estou vendo praticamente o ápice da próstata só com dissecção romba. Né? E aí eu vou fazer o colo vesical. Né? Depois de fazer o colo vesical, a gente passava um reparo anterior, tá? Aqui mostra bem o reparo na bexiga para não perder esse colo que fica para cima. Né? A gente passa o ponto e depois faz o restante do colo, que é a parte anterior. Isso é só para realmente para você não se perder aí no meio do caminho. Né? Aqui vocês já estão vendo a secção do restante da coisa, tira-se a sonda, né? Então falta só a parte anterior, né? E logo que a gente faz isso, a gente já cai na superfície anterior da próstata. O segredo aqui é ir bem nesse plano brilhoso da próstata, para você não entrar, não pegar o plástico. Passa um ponto no posterior, no anterior também ajuda na hora de mobilizar e poder fazer a anastomose. Você bota onde esse ponto? Bem às 6 horas, às 6 e às 12. Mas né? você joga ele próximo. Ele fica pequenininho, ele cai para frente. Né? Aí puxando a próstata, né? E aí vocês veem que é praticamente romba o resto que a gente faz. Né? O quarto braço traciona bem a próstata, praticamente fica uma distância que normalmente a gente acha que é muito maior pela frente. Né? Isso é só a parte anterior. Vocês ainda não estão vendo o uretra. A gente rodando a próstata com o quarto braço para a direita e para a esquerda, a gente disseca pelo lado e eu só corto realmente a uretra depois que eu solto bem dos lados. Ó. Tá? A banda está ficando para o lado, o envoltório facial está preservado, está brilhando. Né? Então isso é óbvio que é uma cirurgia para doença de risco baixo ou intermediário ISUP 1. Né? E aí vocês estão vendo aqui já a uretra preservada com comprimento uretral. Né, para você ter uma boa continência, tem que preservar a uretra ao máximo, o comprimento uretral. Também não pode deixar margem, então eu dou alguns milímetros do ápice da próstata, que está exatamente aqui. Né, vocês estão vendo aí que tem uns 3 milímetros pelo menos, e aí eu consigo um bom comprimento uretral sem comprometimento de margem.
Se eu tiver dúvida, eu posso congelar essa margem. Tá? Aqui para mim foi suficiente, então não precisou fazer congelação. Vejam que a dissecção do plano posterior também é bem rente à próstata, então praticamente não há uma penetração do envoltório facial para baixo, né? Então a uretra fica bem firme, bem fixa. E aqui vai começar a anastomose, né? Vocês vão ver que a gente usa 2 fios, né? Que vai pegar primeiro o colo fora dentro e depois vai passar na uretra. Aqui já uma nova passada no colo, uma nova passada na uretra e uma nova no colo. Estamos usando seus pontos de referência aí, de reparo? A gente puxou ali, um dos braços puxa para você poder passar no colo. Mas assim, a gente viu que com o tempo não precisa, depois você acostuma, você sabe onde está. E aí, assim, depois que a gente passa 2 a 3 passadas de cada lado, a gente aproxima a parede anterior. É um V-lock, então o V-lock é um fio que afirma. E depois de afirmar, a gente passa a sonda. E aí passa a sonda e termina de fazer a sutura aqui. Então essa é a parte um pouco mais difícil, né, que a gente tem, que usa a ótica de 30 de baixo para cima para poder ter essa visão, se você não consegue. A pergunta que sempre me fazem se dá para fazer isso por via laparoscópica, a gente fez 3 casos, mas é um espaço apertado. A ótica de 30 de baixo para cima é difícil de usar com robótica suja, com laparoscopia suja, né, pelo espaço ser pequeno, então realmente é bem mais difícil fazer. Né? E dá para fazer o rouco também, que é pegar fáscia com fáscia aí por trás da bexiga. Né? A gente percebeu que a realização desse tipo de sutura é uma sutura que traz um pouco mais a anastomose para baixo, né? Diminui um pouco a tensão da anastomose, às vezes a gente acha que ficou um pouco tenso, isso aí ajuda a puxar. Você usa o V-lock aí também? O cuidado você pode usar o V-lock e pode pôr clipe. O cuidado é não ir muito para o lado para não pegar os ósteos, tem que ser na linha média. Tá? Se você for muito para o lado, você pode pegar. Então isso é cirurgia para doença de risco baixo. Vou passar o outro filme. Entra dentro da pasta. Essa parte. E é aquele primeiro. Aqui vocês vão ver já que é um indivíduo que tinha uma doença de risco alto, né? Não tinha indicação de preservação de banda, então uma doença extensa, né? Foi feita a ressecção completa da coisa, foi feita a linfadenectomia estendida depois desse doente. Então, mas aqui vocês estão vendo a incisão peritoneal. Isso é um filme que já não está naquele nível de edição que não foi publicado. Né? Isso é uma edição mais simples, né, que a gente fez para levar para o Congresso da Cal. Vejam, a vesícula seminal já grudada, não é aquela vesícula seminal mais fácil. A gente usa mais energia, muito mais liberal nesse tipo de cirurgia. O plano é extrafacial, vocês estão vendo a gordura do reto para baixo. Tá? Então não há preocupação com o envoltório facial. Né? A ponto de elevação lá é o mesmo. Né? E aqui a preocupação é a gente estar num plano de gordura. Aqui já é do lado. A porção lateral, normalmente a gente vai num plano intrafacial. Aqui não. Aqui a gente abre a face do lado. Então eu já dissequei por baixo, é gordura. Por cima eu estou num plano também de gordura. E eu posso ligar com clipe, eu posso ligar com stapler, eu posso ligar com o que eu quiser. Né? Eu costumo dizer que a cirurgia para doença de alto risco, sem preservação de nervo, ela é muito mais vermelha desse jeito, mas é muito mais fácil, porque você não se preocupa em preservar nada. Você vai por fora da próstata, retirando com gordura e tudo. Também não se preserva o colo vesical. Tá? Não há uma preocupação, mesmo porque aqui ele tinha um colo vesical irregular. Né? Quando esse colo, normalmente nesses casos, a gente faz uma avaliação por imagem com ressonância ou com cistoscopia para ver os ósteos ureterais. Quando estão muito próximos, a gente passa catéteres duplo J. Não era o caso aqui, então a opção foi não passar, mas o colo ficou um pouco maior e está sendo reconstruído. O segredo é não soltar, deixar para reconstruir depois, é com a próstata presa fazer a reconstrução do colo.
Tá? Aqui vocês estão vendo a ligadura do plexo. A próstata está para baixo. Eu estou num plano de gordura por fora, então eu não estou naquele plano fácilzinho da face que vai soltando. Então eu preciso ligar o plexo, tá vendo? Tem gordura por fora. E aqui vocês já estão vendo a dissecção apical. Né? O limite de qualquer cirurgia radical de próstata, para mim, em doença de alto risco, é o ápice. Né? Se você tem uma invasão grosseira do ápice, não deve ser feita a cirurgia. Você vai deixar o indivíduo incontinente no pós-operatório. Tá? E aqui não era o caso, o ápice estava ali. Aqui vocês já estão vendo a anastomose sendo feita, que aí é igual. Tá? Então, só para mostrar que é possível ser feita, né, a anastomose. Depois de fazer a anastomose, se faz também um rouco. É importante que se faça um rouco aí que tenha esse espaço totalmente fechado para que você tenha uma continência. E na escola italiana, 70% de continência imediata, dados assustadores, porque esses doentes de alto risco levam um ano para ficar continente. Você resseca a banda, resseca tudo, a uretra não fica tão longa, o colo fica aberto, fica grande, se reconstruído. E na experiência deles, 70% de continência imediata. Então também estimulou a gente a fazer essa cirurgia para doença de alto risco. Se reiniciou, né? Começou de novo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, eu estou à disposição. Obrigado. Você hoje tem feito só Sim, só para todos os casos? Então, sim, né? para todos. Já está com No começo a gente fazia para baixo risco, risco intermediário, casos selecionados. Agora a gente está com quase 150. Naquela estatística tinha 120, mas tem pelo menos um ano de acompanhamento. A gente está com quase 150, são 3 cirurgiões que estão fornecendo o caso, então a gente consegue ter um pouco mais de volume, de experiência. Né? E realmente é isso, vai muito bem. Né? Complicação até aquele slide tinha, um dos casos no começo, nós cortamos o ureter, tivemos que fazer um ureter anastomose, nos confundimos com deferente. Isso é um problema que acontece se você for mais para lateral. Se você permanecer na linha média, você não tem esse tipo de problema. A gente aprendeu isso com um caso. E tivemos um caso que fez um grande hematoma. Se você entrar no plano errado ali, você pega veias do plexo que às vezes você tem que ligar, dá ponto. E num dos casos fez um hematoma grande que foi para o períneo do paciente. Ele ficou mais tempo internado, ficou 5, 6 dias tomando antibiótico, o hematoma regrediu. A gente não fez reabordagem cirúrgica, mas foi uma coisa que a gente ficou preocupado por ser uma complicação que não acontece com frequência na técnica normalmente que a gente faz. Tá? Mas foi isso, assim, e outras coisas menores, nada muito significativo. Resgate já fizeram? Não. Ainda não. Não. Aí eu acho que o problema é mesmo os ureteres, né? Às vezes resgate você tem que entrar para reimplantar o ureter, já com essa tranquilidade. Então não sei se para resgate seria uma boa opção. No caso pós-prostatectomia, Já fiz um caso. É? Já fiz um caso. Tá? Interessante que na parte anterior estava grudado também. Na parte de trás não tinha nada. Perfeito, você fica feliz. A hora que você corta o colo e vai pela frente, estava grudado. Aí o segredo foi a gente via o detrusor, a gente foi raspando no detrusor do bexiga, para aquele tecido de aderência da próstata ficar preso na próstata. Né? E é interessante como a gente não percebe que entre a próstata e a bexiga tem uma gordurinha. E a robótica permite que você veja essa gordura que a gente pela frente não vê muito bem. Entre a próstata e a bexiga tem uma gordurinha. Nos gordinhos você vê melhor. Mas no magrinho você consegue soltar bem esse plano entre a próstata e o plexo. Né? E aí, quando você tem cirurgia prévia, eu acho que deve ser melhor porque você não mobiliza a bexiga. Eu já operei alguns casos, mais por vídeo, eu tenho alguma experiência com PTV prévia, o colo da bexiga fica enorme, né? Porque a bexiga está grudada na parede, você é obrigado a abrir, e a hora que você vê, se localiza, você vê que está enorme, você tem que reconstruir a bexiga quase que toda. Né? E nesse acesso tem essa vantagem, você não tem que mexer na parede anterior da bexiga, você vai muito focalizado na uretra. E a PTV, teoricamente, não mexe na uretra, né? Só se for um milling que o cara dissecou, ligou plexo. Mas normalmente, quando entra por dentro da bexiga, não mexe muito por fora. Fica um pouco inflamado, mas não dá para abordar. Como é que você faz se o paciente tem história de prostatite ou várias biópsias prévias, isso te atrapalha? Isso atrapalha para qualquer cirurgia, né? Na verdade, a gente trata com antibiótico, né?
tenta reduzir um pouco essa inflamação, 6 Mas é uma cirurgia mais sagrativa. 6 semanas, então, mas assim, já operei também, inclusive com abscesso. Tá? E você entrar no abscesso e achar que furou reto, sai aquela cor meio marrom estranha, né? E o paciente tem que saber que quando tem prostatite e inflamação, que ele pode ter um compromisso do nervo. Apesar de você ir perto da próstata tudo, mas os planos são mais difíceis de ver, né? E às vezes você pode ter problema com a preservação de nervo. Suas apresentações foram muito boas, mas eu tenho alguma preocupação com a vigilância. Eu também, viu? A gente, eu gosto. então, ótimo, estamos no mesmo barco, mas assim, vou expressar mais descritivamente. E nesse ano, em 2019, saiu o resultado do GAP3, com mais de 10 mil pacientes. No ano passado, saiu o resultado do GAP2. No GAP3, mostra que até 45% dos pacientes, ainda que bem estagiados e bem elencados para vigilância, tem progressão de doença. 45% é um número que me incomoda muito. Então, quando você vê os gráficos, você vê progressão. Mas assim, o que é progressão de doença hoje em próstata? Sim, mas no entendeu? estudo ele Progressão de doença hoje em próstata não é atestado de óbito. Pelo contrário, você vai ter 20% de indivíduos com doubling time rápido, aquela coisa letal, e o resto continua tendo doença pouco agressiva. Na verdade, não foi bem isso que mostrou no GAP3, não. O GAP3 mostrou que foi o motivo pelo qual no consórcio houve a modificação de watchful waiting para alguma intervenção. E no GAP2, então, tudo bem, intervenção, mas no intervenção ele está tratado. Sim. É assim, ele começa com vigilância. Veja, ele começa com vigilância. 60% dos casos em 10 anos saem do protocolo por uma intervenção. Mas ele continua vivo, só metade foi operada. É a questão do copo meio cheio, meio vazio. O que você gosta? Quando ele está pela metade, você fala que ele está meio vazio ou meio cheio? E o resultado, metade escapou da cirurgia da rádio. E a outra metade teve que ter o tratamento. Só que o tratamento tardio tem aquele problema todo. Margem positiva, vesícula comprometida. Então não está perfeito o tratamento para mim, na minha opinião. Só que o resultado dele, isso não tem dúvida. Pareia com qualquer coisa, com cirurgia, com rádio. A rádio até pior. A cirurgia tem um resultado a longo prazo melhor. 15 anos ou mais. Agora, quando você pega a série de vigilância, você fala, eu acho que os caras não erraram muito. Lógico que erram em alguma porcentagem de paciente, mas não erraram muito, porque não morre mais do que o indivíduo que foi operado, foi tratado. Então, o que incomoda muito também é a não aderência dos pacientes, quer dizer, mais da metade deles vão converter em algum tratamento que não aguentam a ansiedade. Tem isso então, também. Assim, são dois números muito grandes. Esse é um problema. Em qualquer estudo científico, um número de 45%, um número de 50%, você abandonaria aquela abordagem, qualquer tipo de abordagem. E a gente não abandona no watchful waiting porque fica confortável ter uma doença teoricamente indolente que não é tão indolente assim. Eu acho assim, a gente tem que ter uma leitura, melhor da literatura. Veja onde é que foi feitos os trabalhos, todos em medicina socializada, de alto nível. Canadá, Estados Unidos em locais muito selecionados, Reino Unido, né? Então esses indivíduos, primeiro que eles têm um nível educacional melhor, ele consegue entender melhor o que o médico está falando. Segundo, que ele ganha a mesma coisa, não é fee for service, né? Não tem nenhum desvio. Se ele acha que a vigilância é melhor para o paciente, ele indica a vigilância. Ele acha que a cirurgia ou rádio, ele vai indicar. Então, são tratamentos mais isentos para indivíduos selecionados com nível educacional melhor. Não é o que a gente vive aqui no Brasil. Então a gente tem que saber filtrar e entender. Mas é um doente do teu consultório. É exatamente o cara que entra no consultório privado, que tem um convênio bom, e senta lá na tua frente. É exatamente esse cara. É um cara estudado, que foi para a escola, que tem compreensão. Mas tudo bem, é um latino, não é europeu, mas você conversar, alguns casos que tem doença muito indolente, eu acho que, assim, que são os guidelines, a gente vê NCCN, essas coisas de americano, não são os nossos. No nosso guideline da SBU está como opção. Uma coisa que você pode oferecer para o paciente como opção de tratamento. Tá? Mas eu não sei, eu sou um pouco intervencionista também com relação ao câncer, mesmo porque
patologista no Brasil é muito heterogêneo. Então, quantas vezes a gente vê um Gleason 6 e na peça vem 8 ou mais? Num indivíduo que tem experiência e vê a peça. Então, quer dizer, tem muito furo de patologia, de segmento clínico. A ressonância multiparamétrica está começando no Brasil. Começando, estou dizendo, indivíduo com grande experiência, que olha uma ressonância, que já viu 1000 ressonâncias, 2000, que vê e te dá um P-Radix correto. Então, tudo isso está começando. Eu acho que a gente tem que ter essa leitura. Você queria complementar que você falou que na verdade 45% precisaram de intervenção, mas 55% não precisaram. Isso, é o copo meio cheio, meio vazio. Então, assim, É meio a meio. Manja? Meio a meio. E outra, precisar de... E outra, não, 5 anos é 30%. 10 anos... O Gap 3 é 5 anos de conversão, 45%. Bom, vamos imaginar que seja um número correto. Precisar de intervenção não é o problema. O raciocínio deles é o seguinte: o indivíduo entrou, fez um diagnóstico de câncer com 50 anos, começou a fazer o check-up. Será que esse indivíduo, se eu não fizesse nada e começasse, como nos Estados Unidos agora está recomendando o Task Force, fazer com 55 ou 60, aquele efeito de Will Jones, que você retarda a doença, mas não muda nada a vida do cara. 5 anos a mais com atividade sexual, com qualidade de vida boa, e não vai mudar o tempo de vida dele. Então, assim, quem defende a vigilância pensa desta maneira: eu retardei o tratamento, o cara não teve morbidade, Você não retardou, você postergado, e não muda o tempo de vida dele. Então isso não é fracasso. Para a clínica privada, mas a minha preocupação muito grande é em instituição pública, que você tem 30% de perda dos pacientes. Então, assim, Na instituição pública a gente não consegue nem material para operar, que dirá fazer rebiópsia, o cara some. Tá? Aí é outra coisa, instituição pública, eu acho que se você tem um protocolo certinho, tem que ter enfermeira que liga na casa do paciente, vê que ele vem na consulta, tem que marcar a biópsia para ele certinha, só vai fazer a biópsia, ele tem que vir na biópsia, tem que confirmar que ele vem. A gente não tem isso. Então, assim, na prática, eu quero ver esse trabalho do pessoal do Einstein, que estão tentando mapear no Brasil quem faz vigilância e como faz, e como indica, para a gente entender um pouco de Brasil, da diversidade Brasil, para a gente entender um pouco da vigilância no Brasil. É realmente difícil, né, de fazer vigilância no Brasil. No nosso centro, no ABC, não tem protocolo de vigilância. Em Barretos eu sei que tem, na Unicamp, onde o Leonardo publicou, tem protocolo. Os caras têm a coisa certinha, redonda, com enfermeira, com psicólogo, com tudo, para fazer um bom protocolo. A gente não tem isso, a gente quer tocar. É um negócio assistencial, entendeu? A pesquisa é para outras coisas, não para isso. Então, eu entendo a tua angústia, até compartilho dela, e na prática é isso, a gente oferece, mas quando você fala para ele, tem que fazer biópsia com frequência, tem que, doutor, não é melhor operar esse negócio? Aí você já convence logo. O problema é fazer biópsia com frequência, dependendo, se a gente conseguir realmente retardar a necessidade de biópsia. Meu pai, eu tirei porque ele teve uma complicação na segunda biópsia. Mas, tá vendo? Porque mas então o problema essa é a vida real. Biópsia com frequência, mas se essa é a vida real. Exatamente. Se a gente puder retardar, fazer biópsia a cada 5 anos. Biópsia líquida, sei lá, qualquer coisa, o marcador molecular, esse cara não progride, sei lá, ainda tá precisando melhorar um pouquinho. Mas assim, não dá para não dizer, não indicar para o paciente. Não dá para na discussão inicial você não falar. Pega guideline, se você não falar, ele vai falar, eu li o guideline, e no guideline estava falando que era o tratamento preferencial. E você nem citou, passa meio como se você fosse um cara não literato, quer dizer, né? Então coloca as opções e fala, o que o senhor faria? Não, o médico, o paciente brasileiro fala, o que o senhor faria? Para o meu pai eu operaria, então o senhor pode marcar a cirurgia para mim. Eu acho melhor fazer radioterapia. E assim vai, né? Isso não estou entrando na questão da focal, que o Rui vai falar e vai colocar aí mais pimenta nessa discussão. Pessoal, vamos dar sequência aqui, eu vou convidar o Rui. A gente ainda vai ter tempo para mais discussão depois do caso clínico, né? Só para a gente não atrasar mais. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. A gente ainda vai.